Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior, qual nós falamos do Exu Orixá e Exu Entidade. Agora nós vamos falar de Exu Entidade, vamos fazer umas considerações aqui, é claro, para a gente poder entender melhor o cenário que se formou, toda esse ritual, essa ritualística relacionada ao Exu Entidade. Como que ele apareceu aqui no solo brasileiro, se manifestou. É claro que isso é muito mais profundo, E não seria qualquer estudo aqui, ou qualquer comentário, que Exu é um mistério, não tem como a gente dizer que vai falar tudo aqui a respeito de Exu. Exu é muito mais que tudo isso, muito mais. Tá? Vamos lá. Vamos pedir licença aos nossos guardiões e guardiãs. Aquele que toma conta da nossa entrada e da nossa saída. Ele que nos observa tanto de frente quanto de costa, o qual nós olhamos e enxergamos o que somos nele, como costumam dizer. Ele é o espelho. Os Bantus vão chegar no Brasil no século XVI, mais precisamente 1532, e os Iorubás no século XVIII, 1789, mais próximo aí, o que nos dizem os documentos, tá? Bem, são vários os livros que nós fizemos e também sites, mais próximo a isso, tá? O Lodumare, primeiro nós falamos Lodumare. O Lodumare é o Deus, é o Criador de tudo, é o Criador de todo o universo, tanto seu plano espiritual, o Orum, quanto seu plano físico, o Ari, tá? Que é o nosso mundo na Terra. E Olodumare criou Exu, o primeiro ser a ser criado por Olodumare. Outras tradições vão dizer que também Obatala, foi o primeiro a ser criado. Mas nós vamos nos concentrar nisso para não fugir da nossa base aqui. É tentar chegar lá em Exu Entidade, Exu também se manifestou no mundo físico. Ele tomou a forma humana, tá bom? Exu também se manifestou no mundo físico, ele tomou a forma humana. E foi coroado como o rei de Queto, é o Exu Alaqueto. Em Yorubá, Exu significa esfera, movimento, dinamismo. É o fiscal do axé. E o que é o axé? O axé é a energia propulsória que está espalhada por todo o cosmos, em tudo. Folhas, animais, nós encontramos o axé. Esse é o axé. Vamos pegar os nossos... Vamos lembrar do Orique, que diz o seguinte: Exu é capaz de carregar o óleo que ele comprou no mercado numa simples peneira, sem que este óleo se derrame, só para a gente ter ideia. É o Exu, o qual nós vamos tentar, por meio das nossas pesquisas, entender como que funciona a cultura iorubá, lá, lendo, pesquisando, e para conhecer mesmo a fundo tem que ser iniciado, não sei, com Babalorixá, uma pessoa com muito conhecimento, aí você se inicia, aprende, foi o que eu disse, não vai chegar e pegar uma pedra, uma laterita e assentar, sendo que você não conhece, não sabe o que você está fazendo. Primeiro precisa consultar um Babalorixá, ou ser iniciado, no Yorubá, para você poder saber manipular. Porque daí nós vamos ter uma combinação de elementos mágicos e de ferramentas mágicas, Tanto no caso da laterita da pedra, que a gente vai assentar com Exu, quanto dos outros elementos da magia ocidental. Você pode estar usando uma turmalina negra, uma obsidiana, vai depender do que você vai assentar ali, como você está sendo inspirado, ou de como a sua entidade, o seu guia espiritual está te orientando naquele exato momento, ou sacerdote de Umbanda, aquela pessoa que sabe, que conhece e manipula. Por isso que eu disse, independentemente de vertentes, os sacerdotes hoje são muitos daqueles que têm conhecimento, e um bom conhecimento, sabem o que estão fazendo. Mas nós estamos agora em outro contexto,
Por isso que a consideração que nós devemos aqui fazer é o seguinte: aí nós temos uma reinterpretação e uma ressignificação dos orixás em terra brasileira. Daí nós vamos ter uma outra visão, e a nossa ritualística ela vai mudar. Nós vamos combinar elementos, tanto africanos quanto os elementos da magia ocidental, tanto da magia africana quanto da magia ocidental, desde que conheçamos e saibamos como manipular esses elementos. Exu é o mais humano de todos os orixás. É o único orixá que faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. Então, a gente, comentando isso. Depois aqui eu vou comentar, fazer um comentário a respeito do meu guardião, do Exu Sete Capas, tá? Bom, gente, o que eu comentei com vocês é a reinterpretação e a ressignificação dos orixás. Gente, isso foi bom? Mas por que tinha que ser assim? Não tinha outra forma em relação ao sincretismo. Houve um sincretismo, né? E precisava por quê? Quem estudou sabe, as perseguições aos cultos afro-brasileiros, o preconceito, a elite branca, a elite dominante, e a magia ocidental, aquela que vai dominar o cenário. E aí Exu vai, entendeu? Juntar elementos tanto da magia africana quanto da magia ocidental. Mas esse é um Exu mago, Aí nós precisaríamos aqui, claro, vamos fazer aqui uma consideração. A Umbanda é espírita e espiritualista. Por quê? Espírita. Porque ela acredita na manifestação de espíritos, caboclo, preto velho, criança, e é espiritualista porque acredita em divindades superiores, E aí nós temos que parar e analisar. Houve um sincretismo com os santos católicos, Atenda a Nossa Senhora da Piedade. Então a gente perceber que o contexto na época, como estava a situação, as pessoas precisavam ganhar o cenário ali, E são muitos os terreiros, as vertentes que vão surgir depois dessa. E a gente precisa, com muito cuidado, bastante cuidado, analisar esse cenário e chegar a esse Exu, entidade que faz parte do da nossa cultura, do nosso povo. Podemos, o cuidado que devemos ter, os historiadores falam do anacronismo, É tentar transportar o garfo do Exu lá para a África, num assentamento de Exu, e trazer ideias e conceitos que seriam infundados, Bem assim. Tá. Deixa eu ver aqui o livro, que nós podemos até fazer alguns comentários. Esse aqui não. Esses são os pilares de Tubal Caim, que está na tradição luciferiana. Isso aqui serviria mais para Quimbanda luciferiana, onde a gente também depois vai com o tempo, Hoje não. Hoje nós só vamos chegar a essa combinação de elementos mágicos, tanto africano quanto ocidental. Ainda que exista um paralelo, mas nós temos que conhecer o que é magia africana e distinguir da magia ocidental, É esse o caminho. E aí a gente é um outro elemento que normalmente não é observado, claro, seria a reencarnação, pelos estudos mais acadêmicos. Ninguém vai tratar da reencarnação, os antropólogos, os historiadores, a não ser aqueles que tenham mais inclinação e uma certa paixão pela religião, Aí eles vão tecer certos comentários próximos a isso. Mas a reencarnação que ninguém fala, isso aí foi que influenciou muito. Quando você trabalha com o seu Exu, o seu guardião, eu vejo aí as pessoas comentarem a história do Exu Capa Preta, a história do Exu Maraboa, a história de tal Exu, passou pelo Egito, ele foi um mago na Europa, na França, na Inglaterra do século XVI, XVII. E aí a pessoa, ele não comenta mais a respeito do que esse Exu, realmente essa entidade, essa pessoa que passou aqui pelo plano terreno, que esteve aqui, e que desencarnou e agora manifesta num ritual de Umbanda como o Exu, na posição do Exu. Aí nós podemos usar a roupagem fluídica, como algumas vertentes falam assim, e procurar entender melhor essa influência kardecista também. Se ele foi uma entidade que